noite, meus irmãos e irmãs. É bom estarmos aqui, né? E eu estava ali sentado me lembrando que quando a SAF foi organizada, Carmen era presidente sinodal em 2022 e eu estava aqui na organização da SAF, acompanhando a presidente, né? Mas louvamos a Deus e parabenizamos as nossas irmãs da SAF, a Rose é a presidente, né? Na pessoa da sua presidente, também presidente da Federação Cabo Frio, nossa irmã Marli, né? Reverendo Edson, que é o pastor anfitrião, os outros pastores que estão conosco, Silas e Alfeu. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, a nossa irmã. Cadê ela? Está ali. É você mesmo. Presidente da Sinodal, né, que também está conosco, e temos ainda outras representações aí. Eu trago abraço não apenas da Sinodal, mas também como secretário presbiterial do Presbitério Costa do Sol. A gente está acumulando cargo aí, como diz o presbítero Flávio, né? Deus está juntando aí um opção de contra-cheque de bênção para que a gente possa ser agraciado. Louvamos a Deus pela vida das irmãs e eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus. E quando Rose me convidou perguntando, tem algum tema? Ela disse assim, tema não, tem o livro de 2 Reis todinho para vocês. Eu falei, amém. Louvado seja o Senhor, né? Mas a gente vai ficar só com o capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4. A partir do verso 8, nós estaremos lendo do 8 ao 10, mas eu quero pedir aos irmãos, às irmãs, que não fechem a Bíblia, porque a gente vai discorrer pelo texto até o versículo 37. Então, a gente vai estar, à medida que a gente for falando, a gente vai estar trabalhando o restante do texto aí. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos de 8 a 10. Enquanto os irmãos procuram, quero parabenizar a orquestra. Eu estava olhando ali, que cuidado com o mascote, né? Com o pequenininho. Que Deus abençoe. Está ali Jesus, o melhor amigo, na camisa dele, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, o maestro, o Paulo também, que se deu aí um tempo, o Israel também, né? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos à leitura. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, gratos pela oportunidade, pelo privilégio de poder compartilhar. Que o Teu Santo Espírito possa ser Deus falar ao coração de cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Hospitalidade que transforma. Esse seria o título para a nossa reflexão nesta noite. E hospitalidade, quando a gente pensa em hospitalidade não é apenas abrir a porta da casa e convidar alguém para tomar um café. Hospitalidade vai muito mais além. Na verdade, a hospitalidade, ela precisa partir do coração. Partir do coração, precisa brotar com naturalidade, porque convidar para tomar um café, a gente convida muitas pessoas, mas acolher com aquele espírito hospitaleiro são algumas pessoas, não são todas. E aí a gente então entende, na Bíblia
ela é sempre vista como um reflexo do amor de Deus. A hospitalidade na Bíblia sempre está ligada ao amor de Deus, que acolhe e que recebe o pecador. Pense na diferença de uma casa que apenas abriga visitas e outra que realmente acolhe pessoas. Aquela que apenas abriga visitas, ela pode oferecer conforto físico, pode oferecer alimento, mas somente aquela que acolhe pode transformar vidas. E o exemplo que nós temos aqui na palavra de Deus, com a sunamita, ela teve a sua vida transformada a partir da sua hospitalidade. A partir do momento que ela sente no coração o desejo de acolher o homem de Deus que por ali passava costumeiramente e dar a ele uma condição para que ele pudesse não apenas se alimentar, mas tirar algum descanso, repousar, para que pudesse seguir a sua jornada. E eu gostaria de tirar com os irmãos algumas lições desse texto, baseado na hospitalidade da sulamita. E a primeira lição que a gente encontra aqui é o olhar generoso da sulamita. O texto que nós lemos, versículo 8 e 10, a gente pode voltar ao texto aí, que diz que certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher insistiu que ele fosse tomar uma refeição na sua casa. E depois disso, sempre que ele passava, ele parava ali para se alimentar. E eu fico imaginando as nossas irmãs na sala. O acolhimento que elas têm, a generosidade que elas têm, de ser sensível à necessidade do outro e convidar. E foi assim com o homem de Deus, foi assim com Eliseu. Então, essa visita do profeta na sua casa a constrangeu a ponto dela dizer para o marido: olha, vamos construir aqui um quarto, na nossa linguagem hoje talvez, vamos fazer um puxadinho, mas vamos colocar ali uma cama, uma cadeira, uma lamparina, um candeeiro, alguma coisa para que o homem de Deus, quando vier, possa se abrigar na nossa casa e possa descansar da sua caminhada. Vejam só como ela percebe que o profeta que por ali passava era realmente um homem de Deus. E dentro da cultura daquela época, era uma questão de fé reconhecer alguém como homem de Deus. Então, não havia, por parte daquela mulher, nenhum pedido em troca, nenhum tipo de negociação, algo tão natural que brotou do seu coração em querer acolher aquele homem de Deus que por ali passava. E a gente fica pensando, muitas vezes, o início da transformação numa vida de alguém começa com um olhar terno, acolhedor, generoso. E na SAF isso se traduz em enxergar a necessidade, muitas vezes, de um vizinho, muitas vezes de uma mãe solteira, muitas vezes de um idoso que vive abandonado pela sociedade, e a mulher, a irmã da SAF, vai lá e acolhe com carinho, com zelo, aquela pessoa. Quantas vezes uma visita, às vezes inesperada, uma cesta básica que se doa, ou até mesmo uma palavra amiga, uma palavra de alento, uma palavra às vezes de ânimo, uma palavra de motivação para alguém. Quantas vezes isso sustenta alguém no processo de crise? E é aquele acolhimento que se dá, que a pessoa às vezes já está às raias, muitas vezes, do desespero, e alguém chega e acolhe e dá uma palavra, e essa pessoa consegue passar pela dificuldade, passar pela crise. O olhar sensível que percebe
uma possibilidade de ajudar ao próximo. Isso é o primeiro passo para uma hospitalidade que transforma. E aquela mulher teve a sua vida transformada por conta da sua hospitalidade. Mas observe que aquela mulher não ficou apenas no campo do olhar, da percepção, não ficou apenas no campo da sensibilidade, não. Ela partiu para a ação. E ela chega para o seu marido e diz: olha, vamos construir aqui um quarto em cima, no nosso terraço, para que esse homem, toda vez que passar por aqui, ele possa descansar. E aí nós temos a segunda lição desse texto, que é o quarto preparado para o profeta. Observe o texto do versículo 10, quando ela diz: vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá utilizá-lo. É um espaço simples, sem luxo, como o texto diz: uma cama, uma cadeira, uma mesa, uma lamparina para que ele pudesse estar resolvendo ali as suas necessidades. A hospitalidade da sunamita não é ou não foi fruto de algo improvisado, feito às pressas. Não. A hospitalidade daquela mulher foi planejada e foi estrategicamente construída para que ele pudesse ter um ambiente permanente para repousar. Toda vez que ele por ali passasse, ele poderia estar descansando. E aí a gente aprende que ser hospitaleiro requer intencionalidade. É uma expressão que está muito em voga hoje, né? Você precisa ter a intenção. Não é fazer alguma coisa porque alguém pediu, porque alguém mandou, mas porque você desejou no coração acolher aquela pessoa. E foi o que aconteceu com a sulamita. Então, a hospitalidade exige intencionalidade. E é assim que acontece com a SAF. As irmãs, quando desenvolvem o seu trabalho, elas não fazem por acaso, não fazem sem propósito, não, elas fazem com intenção de trazer crescimento para o reino, engrandecimento do reino, glorificação para o nome de Deus, e é essa a intenção. Uma SAF que organiza um cantinho de leitura para as crianças, uma SAF que certamente ajuda no desenvolvimento de uma orquestra, de uma escola de música, uma SAF que certamente também se envolve com os atendimentos que a igreja faz. Isso é ter a intenção de ajudar, de acolher e de glorificar o nome de Deus. São coisas pequenas às vezes que se faz, mas que demonstram a presença do amor de Deus na vida das irmãs da SAF. Como acabamos de cantar nesse último cântico, né? É o amor de Deus que precisa estar refletido nas nossas atividades, nossos gestos, ainda que pequenos, mas que são grandes sinais da vida de alguém que recebe a ajuda, que recebe o apoio, que recebe a mão estendida. E aí nós temos então uma terceira lição que a gente pode aprender com a sunamita: a recompensa inesperada de Deus. A recompensa que ela não esperava, mas certamente como mulher, ela sentia falta de alguma coisa, sentia falta de ter um filho nos braços, e ela não pediu nada, ela não negociou nada, ela podia ter pedido para o profeta: a gente vai construir aqui, mas toda vez que você passar aqui, você traz isso, você dá aquilo, você... Não, foi algo intencional, mas sem pedir nada em troca. E o texto, a partir do versículo 11, vai dizer que um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e se deitou. E ele mandou os seus servos de Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu disse para ele:
Você teve todo esse trabalho, todo esse cuidado, toda essa generosidade conosco. O que podemos fazer por você? O que a gente pode te oferecer em troca? Quer que eu interceda por você ao rei, ao comandante do exército? E ela disse para ele: não, eu estou bem no meio do meu povo, eu não preciso de nada, fique tranquilo. Mais tarde Eliseu então chama Geazi e pergunta para ele: o que a gente pode fazer com essa mulher? O que ela precisa que a gente possa ajudar, que a gente possa abençoá-la? E aquele moço do profeta diz para ele: ela não tem filhos, e o seu marido já é de idade. Em outras palavras, já passou um tempo. Então Eliseu manda chamar a sunamita novamente e diz para ela: nesse mesmo tempo, daqui a um ano, você terá um filho nos braços. Quando a gente faz alguma coisa com espontaneidade, que parte do coração, com intencionalidade, que faz não para homens, mas faz como se estivesse fazendo para o Senhor, a recompensa é Deus que dá. A gente não faz com desejo de receber nada em troca. Eu vou contar uma experiência para os irmãos. Há um tempo atrás, talvez cerca de um ano, mais ou menos, uma irmã me achou na rede social, e ela é lá de São Bernardo do Campo, e me contou a história que seu marido é um pastor, não presbiteriano, mas um pastor, e saíram de São Paulo para fundar uma igreja, plantar uma igreja nova em São Bernardo do Campo. Só que 2 meses que ele tinha começado a igreja, ele adoeceu do coração e ele estava já na fila de um transplante de coração. Graças a Deus, semana passada esse transplante aconteceu. E aí a Sara estava orando por ele. Mas eu conversei com Carmen e falei assim: Carmen, eu sinto que não tem falsidade nisso, que é sincero o pedido dela, e a gente se propôs a ajudar. Mas a gente ficava pensando: mas quem é essa pessoa que a gente não conhece? Aí Deus colocou uma outra pessoa lá de São Bernardo do Campo, da Igreja Batista, que se interessou pela situação dessa família, e com a igreja, com o seu pastor, tem dado assistência a ela lá, e a gente precisava ver qual era a necessidade daquela pessoa. Porque você enviar uma oferta de dinheiro, às vezes você não sabe, né, se é isso mesmo que ela precisa. E aí o pastor, quando esteve lá, por sinal meu xará, pastor Francisco, esteve lá e ele disse: olha, eles precisam muito mais do que a gente possa imaginar. Só a situação de saúde dele, do pastor, do esposo dessa menina, já é. E eles têm um casal de filhos, de 13 e 9 anos, e aí a gente continuou ajudando, mas sem nenhuma pretensão. Quando foi um belo dia, ela me manda uma mensagem: olha, meu esposo tem uma aparelhagem de som, tem mesa, tem uma medusa grande de não sei quantos metros, tem caixa de som, tem 25 cadeiras, tem não sei o quê. Ele resolveu doar para a sua igreja. Eu falei: oi? A gente não pediu nada. A recompensa é Deus quem dá, quando você age com espontaneidade, quando você age com liberalidade. E aí o texto continua dizendo que ela contestou: mas meu Senhor, não me iluda, não mintas para mim, meu marido é idoso, eu já não tenho mais condição. Mas da forma como Eliseu disse e profetizou, um ano depois ela tinha um filho nos braços, porque foi Deus quem a recompensou pela sua hospitalidade. A vida daquela mulher começa a ser transformada pela sua hospitalidade. Ela não pediu nada a Deus, foi Deus quem deu. Foi Deus quem a recompensou. E hospitalidade, ela não busca retribuição. A hospitalidade, ela é despretensiosa. Mas Deus
certamente é quem nos recompensa. Quem serve por amor sempre será surpreendido pelo amor de Deus. Quem serve com o coração sempre vai ser abençoado e alcançado pela graça de Deus. E Asaf, que se doa ao próximo, Asaf, que procura estar ajudando a igreja nas suas atividades de ação social, Asaf, que busca no seu planejamento atender às necessidades da comunidade que ela está inserida, certamente estará colhendo de Deus novas sócias, novas famílias, jovens que muitas vezes são libertos da droga, pessoas que sofrem, que recebem de Deus a bênção da cura. Isso traz crescimento para o reino do Senhor. E quantas vezes uma igreja que abre as suas portas para servir a comunidade, como a igreja de Cangará, acaba recebendo pessoas que nunca teriam entrado aqui se não fosse o gesto generoso, hospitaleiro da SAF. E nós louvamos a Deus pela vida das nossas irmãs da SAF. E por fim, temos ainda uma última lição desse texto, com a hospitalidade da Sulamita, que é a restauração daquilo que parece perdido, daquilo que parece que não tem mais solução. Porque o que aconteceu do versículo 18 em diante, a gente vê o relato que o menino havia crescido e um certo dia ele foi se encontrar com seu pai, e seu pai estava lá no trabalho junto com os ceifeiros, colhendo naturalmente a sua plantação, e o filho daqui a pouco começa a gritar com o pai que estava com dor: ai minha cabeça, e o pai se diz para o servo: vai, leva ele, entrega ele para a mãe. É assim que os pais fazem normalmente, né? Deixa ele com a mãe, entrega ele para que a mãe sabe o que fazer. E aquele servo levou, e aquela mãe recebeu seu filho e ficou com ele no colo, diz o texto, até o meio-dia, e o menino morreu. E eu fico pensando, numa situação normal, natural, era situação de desespero, era motivo para aquela mulher sair desesperada. Mas não foi isso que ela fez, porque ela era uma mulher de Deus. E ela chega para o pai daquele seu marido e diz: olha, eu preciso de um servo e uma jumenta, porque eu vou me encontrar com o homem de Deus. Ele disse: você vai fazer o que lá? Não é dia de festa, não é dia que normalmente se tem, que se encontra, que se vai à presença do homem de Deus. E ela disse: não se preocupe, eu volto logo. Próprio das nossas irmãs, disse: fique tranquilo, eu já volto, não se preocupe. E a gente às vezes, né, envolvido com o trabalho, ela vai, e quando ela está se aproximando, o profeta lá no Monte Carmelo olha e vê, e diz para o seu moço, para Geazi, diz: olha ali a sua Sulamita, ela que está vindo ali, vai lá ver o que quer, pergunta ela se está tudo bem. E quando ele pergunta, ela diz: vai tudo bem. Mas tudo bem com o seu marido, com você, com o seu filho? Tudo bem. Ela sabia que não estava. Ela havia perdido o seu filho, um filho que ela não havia pedido, mas Deus lhe deu, e agora recolhe o seu filho. Mas ela disse para aquele moço: vai tudo bem, porque não era com aquele intermediário que ela precisava falar para ser abençoada. Ela precisava ir direto ao homem de Deus. E quando ela chega diante do profeta, que ela se ajoelha aos seus pés, e Geazi vem tentar tirar ela, assim: não, deixa ela, porque ela está com a alma amargurada. E Deus não me revelou o que aconteceu. Foi quando então ela diz que havia perdido o seu filho. E ela diz para o profeta: eu não lhe pedi nada, eu fui generosa, te dei um quarto para você descansar, você com Deus aí me dá um filho, e agora leva o meu filho. E aí
profeta diz para Geazi: pega a jumenta, pega meu cajado, vai, e quando chegar lá você coloca o cajado sobre o rosto do menino. E ela disse: não, senhor, eu não vou sair daqui enquanto o senhor não for comigo. Aí a gente se lembra de Moisés. Moisés disse para Deus: Senhor, não me mandes tirar esse povo daqui se o Senhor não estiver junto comigo, porque eu sozinho não sou nada, não sou ninguém. E aí o profeta Eliseu: então vai com ela. E aí a gente vê no texto, e ao partir, o profeta, quando chega, o Geazi foi antes, foi na frente. O texto mostra que Geazi foi na frente. Daqui a pouco não resolveu, não deu, não funcionou. Ele volta para Eliseu, que está chegando com a mãe, e diz: olha, o menino não despertou, o menino não acordou. E o profeta, confiado no Senhor, disse: tudo bem. Chegou lá, trancou a porta, ficou ele com o menino lá, e fez o que havia de ser feito, e intercedeu a Deus, e aquele menino recuperou a vida e foi restaurado e entregue à sua mãe. E Eliseu então manda chamar a mulher e diz para ela: toma o teu filho. Irmãos, irmãs, o filho que foi presente de Deus para aquela mulher, e que agora estava morto de uma forma repentina, a princípio parece que não havia mais esperança, como a gente ouve às vezes aí fora: morreu, acabou. Mas não para Deus, porque a palavra diz que ainda que esteja morto, se crê, viverá. O próprio Jesus disse isso para a irmã de Lázaro. E aí a sunamita então, ela não se desespera, ela não se apavora, mas ela confia em Deus e vai ao encontro do homem de Deus. E o Senhor devolve a vida ao menino. Hospitalidade que restaurou a vida, que transformou a vida daquela mulher. De uma família acolhida pela igreja, às vezes em meio ao luto, uma família que é acolhida pela igreja, muitas vezes numa situação difícil, que aparentemente não tem solução, encontra consolo, encontra recomeço, encontra restauração de vida, transformação de vida, pela fé no Senhor e no nosso Salvador. Podemos concluir, meus irmãos, minhas irmãs, que a história da sunamita nos ensina que a hospitalidade cristã é, antes de mais nada, generosa no olhar. Ela é intencional, ela tem propósito, ela é surpreendida pela graça restauradora de Deus. E aí a gente traz como aplicação para Safi Tangará, que hoje completa 3 anos, e que veio mais 3, mais 9, mais 18, mais 36, né? Quem sabe daqui a pouco 70 anos com uma Safi revista, mas que nós trazemos de aplicação. E para todas as irmãs que estão aqui, irmãos, é que continuemos olhando com sensibilidade as necessidades da nossa comunidade. Não apenas a comunidade interna da igreja, a comunidade bairro, onde nós estamos inseridos, como tem sido feito. Que a gente continue preparando não apenas espaço físico, mas preparando corações que sejam também generosos e dispostos a servir na obra do Senhor. E que as irmãs continuem servindo sem buscar retorno, sem nenhuma pretensão, apenas confiando que Deus sempre estará recompensando, surpreendendo com a sua graça. Que possamos crer que Deus pode usar a hospitalidade da Safi para restaurar vidas quebradas pelo pecado, quebradas por tantas coisas ruins que a gente vê no nosso dia a dia. E assim como a sunamita, que marcou a sua geração, a Safi Tangará também possa ser lembrada como uma comunidade que abre espaço para Deus,
que abre espaço para os necessitados e que com isso traz glória e honra para o nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Parabéns, SAF Itagará.